Então, gente, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que vocês estarão assistindo esse vídeo, mas gostaria de começar me apresentando. Eu me chamo Ana Paula, tenho 22 anos, sou acadêmica de medicina, atualmente eu estou no 6º período. Fui contemplada pela Lei Aldir Blanc e vim aqui trazer para vocês um conteúdo sobre sedentarismo. Para começar, eu gostaria de te perguntar se você tem separado de 20 a 30 minutos do seu dia para praticar exercício. Aqui eu separei para vocês os pontos de discussão do nosso vídeo. Por quê? O sedentarismo ele traz inúmeros malefícios para a nossa saúde. Então, o nosso trabalho ficou dividido em pontos. Quais pontos são esses? Primeiro de tudo, a introdução, que eu vou dizer para vocês um pouquinho sobre o que é o sedentarismo, se o nosso corpo foi projetado para isso. E em seguida, já vou começar com as enfermidades que são acarretadas pelo sedentarismo. Doenças psíquicas, obesidade, trombose, diabetes mellitus tipo 2, aumento do colesterol e aumento da pressão arterial. Vamos começar falando um pouquinho sobre o sedentarismo. Primeiro de tudo, o conceito. O que é o sedentarismo? O sedentarismo nada mais é do que a falta de praticar exercício físico. Segundo a Organização de Cardiologia, é recomendado que você pratique de 30 a 35 minutos de exercício por dia, pelo menos 3 vezes por semana. Por que isso? O nosso organismo vive um dinamismo, ou seja, ele vive todo de forma harmônica. Os nossos vasos, veias e artérias transportam o sangue para o nosso coração, para que ocorra aquela troca gasosa no pulmão, que eu vou explicar tudo mais detalhadamente para vocês. Mas assim, o que é o importante da gente absorver nesse primeiro ponto sobre o sedentarismo? O nosso corpo não foi projetado para isso. A gente analisa por quê. Se formos colocar por base o que estamos vivendo hoje, todo mundo fica no celular. Não precisaria do braço, somente o antebraço serviria, porque se o antebraço fosse colado no tórax, daria para mexer corretamente no telefone. Hoje em dia, 10% dos trabalhos correspondem a trabalhos que não são sedentários. Como assim? Trabalhos que não precisam que as pessoas fiquem só sentados, que elas andem, como por exemplo, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, engenheiros e várias outras profissões. E isso vem trazendo cada vez mais malefício para a nossa saúde. Esse tema eu achei bem interessante falar com vocês, principalmente no contexto que estamos vivendo, que é um contexto de pandemia, um contexto que a princípio ocorreu de forma muito radical, assim dizendo, o isolamento social, que as pessoas viviam muito em casa e já diziam vós e tias mais velhas, mente vazia é a oficina de coisas ruins. Então, quanto mais tempo as pessoas estavam ficando em casa, menos elas praticavam exercício físico e mais coisas ruins elas pensavam. A gente tem isso como base dados estatísticos, porque casos de suicídio aumentaram, casos de depressão aumentaram, casos de transtorno de ansiedade aumentaram. Então, assim, o sedentarismo ele não faz bem para a saúde. Por isso que é muito importante a gente ter como base o que ele é para evitarmos que ele afete a nossa vida. Por quê? Muitas vezes você se pergunta se você está fazendo o melhor para a sua família, mas você já parou para pensar se você está fazendo o melhor para você? Então, quando você trabalha muito e você não tem esses 30 minutos que são necessários para você praticar o exercício físico, você está acabando com o seu corpo. Consequentemente, você está acabando com a sua mente. Por quê? Tudo está em harmonia, lembra que eu disse?
Então, se o seu corpo não funciona, sua mente não funciona, e aí começa a ter aquele desbalanço, começa a ter estresse, começa a ter hipertensão arterial. Lembrando que eu já citei que é uma das consequências do sedentarismo e eu vou explicar para vocês a diferença. Por quê? Não é porque a pessoa teve um quadro de hipertensão que ela é hipertensa. A hipertensão arterial sistêmica é caracterizada como o aumento da pressão arterial no decorrer do tempo, ou seja, de forma contínua, não é só uma vez. Às vezes, o que ocorre uma hipertensão arterial uma vez é um estresse, é um aborrecimento, é uma coisa mais sentimental. Já a doença, não. A doença está no dia a dia sendo necessário o uso de medicamentos para que ocorra o controle. E aí, eu coloquei até aqui uma observação interessante que diz: no início do século XX, o trabalho sedentário correspondia por 10% da população. Já hoje em dia, só 10% das profissões exigem que o trabalhador se exercite durante o trabalho, que foi o que eu disse anteriormente para vocês. Caso o corpo humano tivesse sido projetado para isso, não teria necessidade de braços compridos. Vocês não concordam comigo? A gente tem braços compridos, a gente tem ligamentos, a gente tem articulação que nos permitem exercer vários movimentos, como flexão, extensão. E assim, um dos problemas também que o sedentarismo traz para o nosso corpo é a atrofia muscular. Se você não trabalha muito com aquele músculo, acaba que ele começa a atrofiar. Agora, vou falar um pouquinho para vocês sobre o efeito do sedentarismo na infância. Risco de desenvolver aumento da pressão, diminuição dos hormônios de crescimento e problemas respiratórios. Agora vamos começar o nosso trabalho falando sobre as doenças psíquicas. Eu resolvi escolher 3, mas vou dar ênfase em 2. Quais são essas 2? A depressão e o transtorno de ansiedade. Por que eu vou dar ênfase nessas 2? Porque são as que mais ocorrem. São as que acontecem com muita frequência e o pior de tudo que eu digo assim é que as pessoas às vezes confundem uma depressão com um transtorno de ansiedade. Então vou tentar fazer um breve resuminho de cada uma delas para que fique mais entendido. Vamos começar falando sobre a depressão. O CID da depressão, CID-10, é o F33, e a depressão é caracterizada como uma tristeza profunda, ou seja, a pessoa fica com aquele sentimento de mágoa, fica com aquele sentimento de não querer viver mais, ela não vê alegria na vida. E assim, uma coisa que eu reparo muito é que em vários estudos, hoje em dia, no ano de 2020, no ano de 2021, o ano está até nesse contexto de pandemia que a gente fica até um pouco perdido. Mas em 2021 a gente vê muitos relatos de casos que falam psicólogos, psiquiatras recomendando uma forma de tratamento para essa depressão, a prática de exercício físico. Enfim, a depressão ela é caracterizada por esses sentimentos ruins dentro da pessoa. E como eu disse, se a mente está ruim, o corpo está ruim, ou seja, tudo está desbalanceando. E aí, uma coisa que é muito importante falar sobre a depressão é essa parte de oscilação de humor. Ora a pessoa está muito alegre, aí aconteceu uma coisa que para nós que estamos com o sentimento assim em harmonia seria uma coisa, digamos assim, normal. Para essa pessoa é uma coisa radical, ou seja, se esse controle cai da mão da pessoa, ela já vai começar a se lamentar, ela já vai começar a chorar. A gente vê até nas fácies, a fácie depressiva é aquela fácie que a gente vê os olhos caídos,
É aquela face que a pessoa nem olha no seu olho direito. O paciente ele não consegue conversar com você olhando diretamente. Dependendo do assunto que o paciente começa a conversar com você, os olhos enchem de lágrimas. Então, assim, é uma coisa que é muito preocupante e que precisa de um acompanhamento profissional, ou seja, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um neurologista. Por quê? São pessoas que estudaram esses assuntos e se aprofundaram. Então, elas vão ter um maior domínio para poder te auxiliar caso você esteja sentindo esses sentimentos, oscilação de humor, tristeza profunda. Agora vamos juntos para uma animação sobre depressão. Todo mundo já se sentiu ou irá se sentir triste em algum momento da sua vida. Afinal, coisas ruins acontecem nas nossas vidas e ao redor do mundo. Mas e quando a tristeza não passa de jeito nenhum e nos atrapalha viver nossas rotinas? A depressão é considerada um dos transtornos mentais mais comuns e incapacitantes no mundo. Mais de 350 milhões de pessoas convivem com a depressão em suas vidas. Chamamos de transtorno depressivo maior a condição na qual uma pessoa sente um constante humor negativo, uma visão muito negativa de si e uma perda de interesse por coisas que antes geravam prazer. A pessoa se sente assim na maior parte do tempo e durante muitas semanas, meses e até por mais tempo. E essa é uma das principais diferenças entre ter depressão e sentir tristeza, que é algo mais passageiro. Pessoas com depressão pensam diferente de pessoas sem depressão. É comum que elas apresentem pensamentos negativos e de desesperança que refletem como elas veem o mundo à sua volta. Esses pensamentos surgem a partir de crenças negativas comuns entre pessoas com depressão sobre si mesmo, as situações e o futuro. Já falamos antes sobre o viés de confirmação e o raciocínio motivado. No caso de pessoas com depressão, esses vieses têm um papel importante, pois essas pessoas prestam mais atenção e dão mais importância a informações que apoiam suas crenças negativas, enquanto ignoram ou desvalorizam a importância de informações contraditórias com essas crenças. Isso tende a fortalecer as crenças negativas da pessoa ao longo do tempo e tornar os sintomas mais severos. Nos focamos até agora no nível de análise psicológico da depressão. Levando em conta o nível de análise biológico, também sabemos que hormônios liberados durante situações de grande estresse podem alterar o funcionamento dos neurônios, especialmente se essas situações ocorrerem em determinados períodos da infância e de maneira prolongada, e isso pode estar relacionado a uma maior propensão de desenvolver depressão. Pesquisas indicam que o hipocampo, uma região do cérebro envolvida no funcionamento da memória, pode ser danificado a partir da liberação contínua desses hormônios, e isso pode levar a uma mudança até mesmo anatômica nessa região do cérebro, que predispõe tais pessoas à depressão. Pessoas com depressão podem se sentir tão impotentes, apáticas e desesperançosas com suas vidas que as suas relações com os outros e as suas atividades cotidianas podem ser extremamente compromissadas, levando a uma maior propensão a se isolar socialmente e a realizar tentativas de suicídio. Nesse sentido, a depressão é uma condição que afeta não apenas as pessoas vivenciando o sofrimento, mas todo o contexto no qual ela vive e a própria economia do país, já que, por exemplo, uma das maiores causas de afastamento do trabalho é a depressão. Apesar do conhecimento sobre depressão que possuímos atualmente e como essa condição pode ser perigosa, ela ainda não é levada a sério por muita gente. Muitos pensam que se trata de algo controlável, passageiro ou nada sério demais. A depressão não costuma estar sob controle consciente da pessoa e pode prejudicar seriamente a vida dela. Sem ajuda profissional, pode ser extremamente difícil lidar com essa condição. A prevalência tão grande da depressão no mundo não se explica mais pela ausência de conhecimento sobre o fenômeno ou pela falta de alternativas para o tratamento.
Já existem atualmente vários tratamentos com altos níveis de eficácia. Essa alta prevalência parece se relacionar com noções difundidas e ultrapassadas sobre o quão grave pode ser a depressão e também o receio que muitas pessoas ainda têm de recorrer a um profissional para buscar ajuda. Aqui vão algumas dicas que podem ajudar pessoas com depressão. A primeira dica é deixar o preconceito de lado e procurar um profissional qualificado que possa te ajudar. Isso pode fazer toda a diferença. Outra dica é tentar se envolver propositalmente em atividades físicas e sociais, tais como práticas esportivas e encontros com amigos. O envolvimento regular com essas atividades pode ter vários efeitos benéficos e reduzir os sintomas. Uma última dica é tentar prestar atenção e anotar os pensamentos que surgem na sua cabeça logo antes de você começar a se sentir mal e durante os momentos de maior tristeza. Se tornar consciente desses pensamentos e imagens que passam na sua cabeça é o primeiro passo para poder questioná-los depois e verificar se eles são realistas. Questionar esses pensamentos pode ajudar a flexibilizar crenças rígidas e diminuir os sintomas da depressão. Nem sempre fazer essas coisas é fácil, e o uso de medicação pode ser necessário para reduzir os sintomas a níveis que permitam à pessoa realizar esse tipo de atividade mais facilmente. Depressão pode ser algo sério, pode matar e também pode ser tratada. Se mais pessoas soubessem disso, quantas vidas não poderiam ser poupadas de um enorme sofrimento e até mesmo de uma morte prematura? Já quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente tem essa presença do medo, dois marcadores que eu acho que são assim essenciais. É o medo e aquela ansiedade excessiva. Ou seja, você tem uma determinada função para exercer no dia seguinte. Você nem consegue dormir à noite porque isso vai acontecer. Só que o transtorno de ansiedade não quer dizer que você teve isso um dia. E amanhã eu vou ver meu namorado e aí durante a noite você não consegue dormir de emoção. Não, é uma coisa que você sente essa ansiedade excessiva por tudo ou pela maioria das coisas. Ou seja, amanhã eu vou ver meu namorado, amanhã eu vou comprar um lápis, amanhã eu vou almoçar lasanha. É uma ansiedade por tudo que vai acontecer, você não sabe esperar, você não tem o seu momento de se tranquilizar, entende? E o medo é quando você se sente ameaçado, ou seja, eu não sei se eu vou conseguir acordar amanhã, aí você nem consegue dormir direito porque aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol, você fica estressado, você fica nervoso. E assim, por que essas duas doenças, que eu resolvi falar para vocês, têm muita importância quando a gente fala de sedentarismo? Quando a gente trabalha assim o nosso corpo, acontece uma liberação de um hormônio chamado endorfina. Esse hormônio ele tem a função de te dar prazer, ou seja, esse hormônio te deixa mais tranquila, esse hormônio te deixa mais feliz. Ao mesmo tempo que quando você acaba de fazer aquela prática do exercício físico, você fica muito cansado, o que acontece? Depois que você fica cansado, no dia seguinte você dorme, você consegue ter uma noite de sono melhor e no dia seguinte você acorda renovado. Por isso que é muito recomendado para tratamentos de doenças psíquicas, principalmente essas duas que eu resolvi citar para vocês, exercitar-se. Seja com pilates, seja com crossfit, seja numa musculação, não importa o que você queira fazer, o importante é que você pratique esses exercícios físicos. Fundamental, não é pela estética, exercício físico é saúde, embora estejamos vivendo um contexto que a estética esteja exacerbada. Não é isso que é o exercício físico. O exercício físico é saúde. Quando a gente começa a entender isso, as outras coisas vão... Pode ir? E além desses conceitos de ansiedade, eu acho muito importante quando a gente fala sobre a relação que a ansiedade tem na nossa vida, a relação que o nosso corpo reage com isso. Por quê? Vocês já pararam para pensar
que as pessoas encontram algumas válvulas de escape quando elas estão ansiosas? Reflitam sobre isso enquanto eu venho com um assunto e com uma frase muito interessante. Dizia William Shakespeare: o meu corpo é um jardim, a minha vontade o seu jardineiro. Ou seja, o seu cérebro dita suas rédeas. Se você quer se deixar levar pela preguiça, o seu corpo é o jardim. Ou seja, se você não cuidar do seu corpo, você não cuida da mente. E se você não cuidar da sua mente, você automaticamente não está cuidando do seu corpo. Por isso que é muito importante a gente pensar bem naquela primeira pergunta que eu fiz para vocês, se vocês têm separado 30 a 35 minutos para fazer o exercício físico do dia. Falando sobre transtorno de ansiedade, sobre aquela válvula de escape, primeira coisa que vem na mente: você tá ansiosa, você tá ansioso com alguma coisa, o que você vai pensar em fazer? Comer. E foi aí que começou a surgir esse conceito diferenciado de fome. O que é a fome fisiológica? A fome fisiológica ocorre da seguinte maneira: o nosso corpo gasta ATP, que é o quê? Energia, fonte de energia para que ele continue trabalhando dessa forma maravilhosa que ele já trabalha. Agora, existe um outro tipo de fome, que é aquela fome que você não tem a necessidade, você tem a vontade, é diferente. Um você precisa, o outro você quer. Nesse você quer entra a fome hedônica. Fome hedônica nada mais é do que aquela fome que você come por vontade, você come porque você quer comer, você come porque o brigadeiro te dá uma lembrança afetiva, então você se sente melhor. Por exemplo, dá um exemplo por mim. Quando eu era criança e assistia aquele filme Meu Amigo da Escola é o Macaco, eu comia bombom de amendoim. Então, mesmo hoje, 10 anos depois de que eu nem assisto esse desenho mais, sempre que eu como esse bombom, eu lembro daquele desenho, que era um desenho que eu gostava. Isso ocorre como? Às vezes você está em um momento familiar e você comeu um determinado doce, um brigadeiro, por exemplo. Aí, quando você comeu aquele brigadeiro, você estava em um momento em família, você se sentiu o quê? Acolhido, não foi? Então, quando você está triste, quando você está ansioso, você quer se sentir acolhido. Então, você vai lá e tem a vontade de comer o brigadeiro. Vocês estão conseguindo entender a diferença? Na fome fisiológica, não tem muito aquele alimento específico que você vai comer. Você come o que tem, você come o que você gosta, se tem variedade na sua mesa, você não tem muita seletividade. Já na fome hedônica você tem essa seletividade, porque isso que é o característico dela, entendeu? Ela é uma fome que é a fome colecionadora de momentos. Se você tá triste, você vai comer um brigadeiro. Se você vai ver um filme, você vai ver um filme e comer pipoca. Por quê? Você já reparou que nos filmes, quando você está vendo um filme, que tem uma pessoa vendo o filme, a pessoa não está comendo pipoca com o namorado, com o amigo, com a família, e aquele momento não está muito legal? Quando você vai ver um filme que você está com uma amiga, o que você pensa? Vamos fazer uma pipoca? Entende? Então isso é a fome hedônica, é aquela fome que você não precisa comer, mas você tem a necessidade de se alimentar. E aí, eu vou falar com vocês agora sobre um outro assunto que eu acho que é, assim, muito importante e muito delicado sobre o sedentarismo. O que acontece? Quando você não pratica o exercício físico, acontece aquele acúmulo de gordura no seu corpo. Acúmulo de tecido
esse tecido adiposo, ele tem células adiposas que são armazenadoras de ATP, ou seja, de energia. Então, eu vou até entrar depois em um assunto com vocês. Então, o que acontece? Você vai tendo aquele acúmulo de células gordurosas, vai fazer bem ou mal para você. Sobre o conceito, o que é a obesidade? Obesidade é um distúrbio que envolve excesso de gordura corporal, aumentando o risco de problemas de saúde. O índice de massa corporal é maior ou igual a 30. A base de tratamento são mudanças no estilo de vida, como dieta e exercício físico. Então, gente, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de vários outros distúrbios que vão vir junto com a obesidade. Quando você não pratica exercício físico e é obeso, você tem uma chance maior de ter placa de aterosclerose, você tem uma chance maior de ter aumento da pressão arterial, você tem uma chance maior de ter aumento do seu colesterol, você tem uma chance muito grande de ter diabetes mellitus tipo 2. Então, assim, coisa grave. Por isso que é importante a gente não deixar chegar nesse ponto, fazendo o exercício físico no mínimo 3 vezes por semana. Não é estética, é saúde. Vamos falar sobre um tema que eu sou suspeita a falar porque quem me conhece sabe que eu amo. Vamos falar sobre trombose. Quero começar com essa frase: ficar no sofá também causa trombose. Por quê, gente? Além dessa bomba maravilhosa e linda que a gente já conhece, que é o nosso coração, temos uma outra bomba em um outro local. Vocês imaginam qual local que é? Isso mesmo, na panturrilha. Nós temos na panturrilha uma coisa que é conhecida como plexo venoso plantar. O que isso significa? Significa que com a contração da musculatura vai ajudando no meu fluxo sanguíneo e vai ejetando sangue. Um tema assim que eu gosto muito, que eu já passei por isso. E assim, por já ter passado, a minha recomendação é que você evite isso, porque é uma situação muito ruim que você precisa de muito suporte para poder sair bem dessa. Então, uma observação que eu coloquei aqui para vocês sobre a trombose: quando ficamos parados tempo demais e na mesma posição, a contração da panturrilha não ocorre. E ela é a principal responsável para bombear o sangue em direção do coração, ou seja, a nossa panturrilha tem a função de contração para ejetar o sangue para o nosso coração. E o que acontece se você não faz isso? Se você não faz isso, começa a ter aquele sangue parado, começa a ter uma redução do seu fluxo sanguíneo e, consequentemente, pode acarretar uma trombose. Eu vou mostrar para vocês uma animação muito interessante sobre trombose. Olha só, a gente está avaliando que as válvulas, elas são responsáveis pelo fluxo e refluxo do sangue. Olha só, e os músculos são os que fazem com que isso ocorra de forma harmônica, né? Olha só. Aqui, olha, tá começando a armazenar. Isso aqui tudo é um trombo que tá sendo armazenado. Nesse caso aqui, olha, tá causando uma suboclusão. Por quê? Não atrapalhou tudo, olha, não fechou. Outros pontos também que são importantes a gente avaliar quando a gente fala sobre isso é as varizes, que de acordo com o CEAP é o C2,
Porque, gente, as varizes nada mais são do que dilatações nas veias, superficiais ou profundas. As que a gente normalmente vê com muita frequência são das veias superficiais, né? E que existem algumas formas interessantes de você reverter esse quadro. Só que assim, é uma coisa que é muito importante, porque através dessas varizes, a gente consegue avaliar se o paciente está desenvolvendo uma insuficiência venosa crônica, consegue avaliar o retorno venoso, refluxo, se esse paciente tem. E uma observação interessante também sobre o aspecto da panturrilha é que se você trabalha no computador, o interessante é que você fique flexionado, ó, flexionando e voltando, ó, fazendo esse exercício para você exercitar a musculatura da sua panturrilha. Porque se mesmo sem fazer o exercício, mas você estiver continuamente fazendo esse processo, você estará auxiliando essa bomba que é a panturrilha para ejetar o sangue da panturrilha para o coração. Uma outra complicação também que a gente fala é sobre a embolia pulmonar. Porque o que acontece? Quando você tem uma trombose, esse trombo ele tem a possibilidade de se desprender dos membros inferiores que eles estiverem localizados e ganharem a circulação em direção ao pulmão. Quando isso ocorre, você tem uma oclusão ou suboclusão da artéria pulmonar ou da veia. E se isso normalmente acontecer na artéria, você perde parte do seu fluxo sanguíneo ali, podendo ter um infarto na região, ou seja, é uma coisa muito grave, entendeu? E assim, ainda sobre essa embolia, é importante a gente pensar que o tratamento dela é um tratamento assim, de certa forma invasivo, porque nos casos assim que você tem uma melhor assistência ali de cara, você vai conseguir aplicar a heparina. Mas a heparina que você aplica, normalmente ela dói, ela não é indolor. Então assim, você já tem esse incômodo do tratamento. Então vocês estão vendo quantas doenças podem ser acometidas, podem ser causadas pelo sedentarismo. Então, aqui olha, uma outra observação também é o inchaço de membro inferior, porque você não está trabalhando a sua musculatura, não está trabalhando as suas veias, artérias, linfonodos, então vai. Então, gente, para ficar uma coisa mais didática, resolvi escolher a dedo uma outra observação muito importante também sobre o sedentarismo, é diabetes tipo 2, que é a que mais acomete obesos. Então, assim, além de todos esses malefícios que os obesos já têm, né, que é a maior chance de ter uma hipertensão, a maior chance de ter um aumento no colesterol, ele também tem aquela chance de ter diabetes tipo 2. A diabetes é uma doença metabólica causada por alto índice de glicose, ou seja, açúcar, no sangue. Os principais sintomas são aumento da sede, aumento do apetite e aumento do volume urinário. As complicações podem levar danos na retina, problemas cardíacos, alterações metabólicas, lentidões na cicatrização, insuficiência renal, lesões e infecções nos pés. Uma coisa que é muito importante também quando a gente fala dessas complicações primeiro de tudo, não sei se vocês conhecem algum diabético ou se vocês são, mas quando vão ao médico, a primeira coisa assim, que a gente aprende a ter na faculdade é olhar muito bem entre os dedos do paciente, porque às vezes ele pode ter uma micosezinha ali que, se não tratada, pode virar uma coisa mais grave. Então, assim,
é uma doença que é muito grave e muito sistêmica. Então, assim, a gente precisa de um determinado cuidado interessante com ela. Uma outra complicação também que não estava ali no slide é sobre a neuropatia diabética, que é o que? O nervo do paciente já não funciona como deveria, então ele começa a sentir aquela dor em bota. E o que acontece? Quando ele começa a sentir essa dor em bota, a coisa que você pode recomendar para aliviar isso é aquela palmilha de silicone, né? E a gente percebe que ele tem aumento da sensibilidade tátil nos pés. Diabetes tipo 2 pode ser causado por fatores genéticos ou hábitos do estilo de vida, que é esse que a gente falou, do que? Da obesidade, do sedentarismo. Agora a gente vai falar como funciona o metabolismo normal da gordura. Tudo começa com o alimento. Gordura e glicose são digeridos pelo organismo e distribuídos pela corrente sanguínea. Olha aqui, glicose e gordura já ganhando circulação do paciente. A glicose então segue para o pâncreas. Lá dentro, as células beta do pâncreas recebem a glicose junto com os íons de cálcio, o que gera a liberação da insulina. Essa insulina, junto com a glicose e a gordura, segue pela corrente sanguínea. Até as células do corpo. É dentro da célula que acontece o metabolismo dessa substância. Agora vai entrar a ação de 4 proteínas de insulina, fundamentais para o metabolismo da glicose e 2. Aí, agora a gente vai chegar num capítulo interessante. O que pode causar diabetes tipo 2? Mutação do gene que produz a proteína IRS, mutação no receptor de insulina ENPP1, mutação do receptor de glicose GLUT4, excesso de gordura, ou seja, obesidade. Agora a gente vai falar como ocorre no caso de excesso de gordura. Quero que vocês prestem muita atenção nesse videozinho ilustrativo. Lembrando que isso aqui é uma proteína, olha lá o que ela está fazendo. Decomposição de gordura não é suficiente, por essa enzima não é suficiente. O acúmulo de gordura obstrui os canais e de GLUT4, o que causa aumento de glicose, insulina e gordura extracelular. Não ficou bom. Você falou de e GLUT4. De e GLUT4. Fala só de proteínas. Tá, então volta. Volta aquela parte lá. O acúmulo de gordura obstrui o canal dessas proteínas, o que causa o aumento de glicose, insulina e gordura extracelular. E aumento de glicose e insulina na circulação sanguínea. Olha só como é que agora já está bem infestado. Você errou de novo. Você não falou gordura. Peraí que vai dar um anúncio e você repete aquela última frase. A gente consegue ver que ele está absorvendo coisas boas e removendo amido, gordura, açúcar. Olha só, ele absorveu coisas boas e removeu coisas ruins. Prática de exercícios físicos, né, de atividades físicas, 30 minutos por dia. Por quê? A gente percebe que nos músculos tem o receptor de GLUT4, que é uma proteína também que ajuda nessa redução de glicose no corpo, né, na circulação sanguínea. E se você
manda muita glicose para esses receptores, você reduz a taxa na sua corrente sanguínea. Parar de fumar também pode trazer benefícios à saúde. Acompanhamento médico regular, porque é muito importante você seguir um profissional qualificado. Com essas medidas é possível reduzir os níveis de gordura e glicose no sangue e ter uma vida melhor. Um outro assunto que iremos abordar no nosso vídeo também é sobre a diabetes mellitus tipo 2. Vou começar explicando para vocês o que é. Diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, ou seja, hiperglicemia. Corresponde a 90% do caso de diabetes, pessoas obesas com mais de 40 anos de idade, embora atualmente se veja com maior frequência jovens, em virtude de maus hábitos, sedentarismo e o estresse de vida urbana. O aumento de glicose, insulina e gordura na circulação na corrente sanguínea. Não fique assim. Agora a gente vai entender convivendo com diabetes tipo 2. Tratando é reduzir os níveis de glicose e gordura no sangue através das seguintes medidas. Primeiro de tudo, é necessário uma alimentação balanceada, visto que você já tem um acúmulo de gordura. Outra coisa também que é presente nos sedentários, outra patologia que é presente nos sedentários, é o aumento do colesterol. E para falar um pouquinho sobre isso, eu selecionei esses tópicos que eu estarei lendo para vocês. O colesterol é um tipo de gordura importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Ou seja, mesmo sendo gordura, pode existir gordura boa e pode existir gordura ruim. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o HDL e o LDL. E ela é dividida, esse colesterol, essa gordura é dividida em frações, ou seja, LDL, HDL e VLDL. O HDL é conhecido como colesterol bom, porque ele é responsável pela remoção das moléculas de gordura, sendo caracterizada por uma função de proteção cardíaca, proteção de problemas cardíacos. Já o LDL é conhecido como colesterol ruim, porque ele é depositado facilmente nos vasos, apesar de também ser essencial para a formação de alguns órgãos, alguns hormônios. O aumento do colesterol não tem sintomas, sendo percebido apenas por meio de exames laboratoriais, em que é verificado o perfil lipídico, ou seja, HDL, LDL, VLDL e o colesterol total. Aí resolvi fazer esse quadro bem didático sobre as principais causas do aumento do colesterol. Alimentação rica em gorduras e açúcar, diabetes descompensada, histórico familiar, consumo excessivo de álcool, alteração da tireoide como hipo ou hipertiroidismo. Além disso, temos uma outra enfermidade que é muito presente nos sedentários. Qual doença é essa? É a hipertensão arterial. Já até expliquei para vocês um pouquinho sobre o que é a hipertensão. Falei para vocês que tem uma diferença em quando você tem de fato a enfermidade ou quando você teve um quadro hipertensivo. Um quadro é aquela coisa que ocorre uma vez, aconteceu 2 anos atrás quando eu fiquei nervosa, aconteceu hoje de novo. Agora, a doença hipertensiva arterial sistêmica é aquela doença que é de âmbito assim mais contínua. Anotei aqui algumas coisas, né? A hipertensão arterial é o aumento anormal por longo período, igual eu falei, essa é a grande diferença em quando você tem a doença e quando você tem
um quadro, né, uma crise da pressão em que o sangue faz circular pelas artérias do corpo. Aí anotei também alguns pontos que são muito importantes a gente debater. Sobre essa hipertensão também, separei uma animação super interessante que eu estarei colocando depois. Vamos falar sobre alguns fatores de risco. A obesidade, que é uma das consequências também do sedentarismo, o sedentarismo, o estresse, que também é considerado uma complicação do sedentarismo, porque você está ali sem fazer nada, você não está gastando seu ATP, então pode ocorrer aumento de cortisol, aumento de adrenalina e acabar acontecendo o estresse. O tabagismo, quantidade excessiva de álcool ou sódio, sal na dieta, podem desempenhar o papel no desenvolvimento da hipertensão arterial em pessoas que têm tendência hereditária para desenvolvê-la. Agora eu vou colocar para vocês uma animaçãozinha sobre a hipertensão, viu? E agora uma outra animação é sobre a hipertensão. Vamos escutar o Dr. Drauzio Varela falando um pouquinho sobre. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode-se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina. E é isso, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, na Paula Quintão, viu? Coloquei uma frase aqui motivacional para vocês. Para chegar ao equilíbrio total, só é necessário unir o corpo, mente e o espírito. Ou seja, reflitam sobre aquela perguntinha que eu fiz para vocês no início do vídeo e avaliem se é isso que vocês querem para a vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!
vídeo eu vou falar um pouco do que é e quais são as consequências e as causas, tanto no adulto quanto na criança, de um dos problemas considerados um dos piores desse século atual, que é o sedentarismo. A primeira informação que você deve saber é: o que é o sedentarismo? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica como atividade física insuficiente menos do que 150 minutos de atividade moderada, por exemplo, caminhar, correr, pedalar, pular, dançar ou nadar, ou menos de 75 minutos de atividades intensas, como correr, jogar algum esporte tipo vôlei ou basquete, por semana. Então, a nossa conta é 150 minutos de atividade leve e moderada por semana ou 75 minutos de atividades mais intensas. E quais são as consequências do sedentarismo? Existem várias. Dentre essas, eu vou destacar algumas. A primeira delas é a obesidade e acúmulo de gordura. Aqui cabe explicar um pouco melhor. Você passa a ganhar peso quando você acumula calorias ao longo do dia. Ou seja, se o total de calorias que você está ingerindo na comida é maior do que você gasta no seu dia a dia com suas atividades habituais. Quem faz pouca atividade física gasta menos calorias e por isso deveria também comer menos, se não deseja engordar. E geralmente o que acontece é o contrário. As pessoas que ficam mais tempo sentadas tendem também a comer mais. É uma coisa que caminha junto dentro da nossa sociedade atual, que é o sedentarismo associado a maus hábitos alimentares. Além da obesidade, o diabetes tipo 2, a hipertensão arterial e o colesterol alto também podem ser consequências do sedentarismo. O resultado é que isso tem uma implicação direta e indireta no aumento das doenças cardiovasculares, como por exemplo o infarto do coração, o derrame cerebral e a morte súbita. O sedentarismo está intimamente relacionado a diferentes tipos de câncer, principalmente o câncer de intestino, o câncer coloretal e também o câncer de mama. Só para você ter uma ideia de como isso é importante, hoje estima-se que a atividade física intensa pode prevenir mais de 10% dos cânceres de mama e mais de 15% dos cânceres coloretal. Uma outra consequência do sedentarismo é a osteoporose. A pessoa que não faz atividade física tem uma chance muito maior de ter osteoporose do que as pessoas que a fazem. Mais uma consequência do sedentarismo é a diminuição da disposição. A atividade física libera endorfinas. As endorfinas são substâncias associadas à alegria e à felicidade. E a falta de endorfina, por outro lado, está associada à tristeza, à falta de ânimo e, eventualmente, depressão. Uma outra consequência do sedentarismo é a alteração da atividade do sono e do estresse. A atividade física funciona como uma válvula de escape das preocupações do dia a dia. E isso diminui o estresse e aumenta o relaxamento e facilita um sono reparador. Mais um problema do sedentarismo são os problemas posturais e as dores nas costas, pescoço, etc. Sem exercício, os músculos responsáveis pela nossa postura, eles são menos acionados e podem ficar atrofiados. Além disso, o sedentarismo está habitualmente associado a um hábito ruim de sentar, levantar, carregar peso. Então as pessoas ficam em posições ruins por muito tempo e isso vai levar a dores nas costas, na lombar, no pescoço, etc. Mais um problema do sedentarismo é a alteração que isso causa no sistema osteoarticular. O sedentarismo leva a uma atrofia dos músculos e, consequentemente, a perda de força. Com isso, nós temos uma menor proteção das articulações. As articulações necessitam do exercício para a sua nutrição adequada. As cartilagens das articulações, com os exercícios, elas ficam mais nutridas e, portanto, menos suscetíveis à degeneração. Essa falta de nutrição da cartilagem pode predispor à artrose, principalmente de quadris, joelhos e coluna vertebral. Quando a gente fala de sedentarismo, uma das coisas importantes para a gente se lembrar é o sedentarismo na faixa etária mais avançada, nos idosos. O sedentarismo é um importante fator de risco para as pessoas ficarem dependentes e ter menor autonomia à medida que vão envelhecendo. Além disso, outros problemas também acontecem. Por exemplo, a infertilidade. O exercício físico melhora a quantidade e qualidade dos espermatozoides. O mau humor e dores crônicas, dentre outros problemas. Entendido isso, tem mais duas informações que eu acho importante você saber.
Se você se enquadrou no grupo de pessoas que não faz atividade física, por que isso está acontecendo com você e também com grande parte da população mundial? Por que a maioria das pessoas faz muito menos atividade física do que nossos pais ou nossos avós? Ao longo das gerações, cada vez mais a locomoção, o trabalho, as atividades recreativas estão se tornando menos físicas e mais sentadas. No passado, poucos tinham carro, o transporte público era bem limitado e grande parte das pessoas caminhava muito. O trabalho envolvia alguma atividade física, quer seja na lavoura, quer seja na indústria ou nos pequenos comércios. E mesmo em casa, as atividades domésticas eram quase sempre manuais. As atividades recreativas das crianças eram também predominantemente esportivas ou brincadeiras de rua. Hoje, o que acontece? O transporte público melhorou, o transporte pessoal melhorou. Em vez de andar, as pessoas ficam horas no trânsito, sentadas no seu carro, no ônibus ou no metrô. Nas grandes cidades, estima-se que entre 1 e 4 horas do dia são gastas nisso, no transporte. Hoje, nós temos lava-roupa, lava-louça, nós temos batedeira de bolo, usamos escadas rolantes e elevadores ao invés de escadas. Hoje, a maior parte das pessoas trabalha em frente a um computador ou ao lado do seu telefone, sentados. A TV, o videogame, os tablets, os computadores dominaram as brincadeiras das crianças. Não é à toa que os mais velhos comentam o tempo todo que não veem crianças nas ruas. Resultado, as pessoas ficam sentadas grande parte do seu dia e fazendo muito menos atividade física. Só para você ter uma noção de como isso é frequente, estima-se que quase metade, ou seja, 46% das pessoas do Brasil são sedentárias. E o que você pode fazer para combater isso? Você deve tentar reservar parte do seu tempo para a prática de exercícios físicos. Como eu falei, o recomendado pela OMS é 150 minutos por semana ou próximo de 20 a 30 minutos por dia de atividade física aeróbica de intensidade moderada, como caminhar rápido, correr, pular, corda, pedalar, nadar. Ou ainda 75 minutos por semana de atividade física aeróbica vigorosa. Ou ainda qualquer combinação dessas duas, um pouco de atividade mais vigorosa e um pouco de atividade um pouco menos vigorosa. O ideal é que cada vez que você pratica exercícios físicos, isso seja feito por um mínimo de 10 minutos. Então podemos fazer atividade física diária em vários momentos, não precisa ser contínuo, mas a cada momento você deve ter pelo menos 10 minutos de atividade. Se você já faz isso e mesmo assim quer aumentar a prática dos seus exercícios, você tem algumas formas. Uma delas é aumentar o tempo da prática de exercício. Por exemplo, fazer 300 minutos de atividade física moderada ou 150 minutos de atividade intensa por semana, ou ainda uma combinação desses dois tipos de atividades. Além disso, a gente pode associar atividades de fortalecimento de músculos, a musculação, em 2 ou mais dias da semana. Agora, se você tiver dificuldades de incluir essas atividades no seu dia a dia, tente 10 minutos de caminhada, por exemplo, na ida ou na volta ao trabalho. Ou ainda, repense se não é possível trocar os elevadores por escadas, fazer algumas atividades domésticas, ou até mesmo ir ao comércio mais próximo da sua casa do que solicitar a encomenda pelo telefone. Se você tiver filhos, também é importante a gente ressaltar que a prática de esportes como atividade de lazer é super importante para as crianças e adolescentes. Lembre-se que o sedentarismo é o principal fator de risco para a obesidade infantil. Um outro aspecto importante que devemos destacar e que é uma dúvida frequente das pessoas é: o atleta de final de semana faz bem ou isso faz mal? O que sabemos hoje é que faz bem. Então, mesmo pouca atividade física intermitente, por exemplo, 75 minutos de atividade intensa no fim de semana, alguma coisa assim, reduz a sua mortalidade global e aumenta o bem-estar. Então, pode ser feito sim. O problema de fazer atividades intermitentes, fazer atividades só em final de semana, é o risco de lesão, por exemplo, esportes de contato, etc. e tal, que às vezes pode ser mais prejudicial. Por tudo isso que expliquei para vocês, espero que tenha ficado claro a importância da atividade física e os perigos do sedentarismo. Não subestime esse problema. Comece a praticar exercícios físicos o quanto antes. Se possível, procure um orientador com um educador físico, ou um médico de esporte, ou um clínico geral. Este é o objetivo do canal Dr. Ajuda: te informar e assim contribuir para que você tenha uma melhor saúde e bem-estar.
Você sabia que uma parte significativa dos estudos científicos feitos com atividades físicas geralmente são feitos com atividades físicas chamadas aeróbicas, tipo caminhar, correr ou pedalar. E os benefícios desse tipo de atividade física são inegáveis. Mais recentemente, muito tem se estudado sobre o impacto das atividades ditas resistivas à musculação, tanto de exercícios repetitivos quanto de exercícios parados. E os benefícios à saúde parecem ser tão bons quanto os exercícios aeróbicos, principalmente no idoso, onde o impacto na qualidade de vida é muito bom. Gosto muito de recomendar uma combinação desses dois tipos de exercícios, tanto aeróbicos quanto exercícios resistivos, para as pessoas saudáveis, mas também para as pessoas portadoras de doenças crônicas.